Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei o horário que você nesse momento está me vendo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem uma palavra ao teu coração, para o seu elevo espiritual. E eu tenho procurado, irmão, sempre na palavra que tenho trazido, quer no Face, quer no canal no YouTube, trazer um entendimento, né? Abrir um pouco a mente para que possamos compreender um pouco as Escrituras Sagradas. E o texto que eu vou estar lendo hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, verso de número 44, que está escrito assim: E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, o que me chama a atenção dentro desse texto é o fato de Jesus, né, ele saber quem ele era nas Escrituras Sagradas, sabe? Então nós vamos observar que tudo o que Jesus fez, né, tudo o que ele realizou, ele fez tudo aquilo quanto estava escrito a respeito dele. Ele se identifica na Escritura e começa a agir segundo agora a sua identidade nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que Jesus, ele sim é 100% homem, é 100% Deus, mas o seu ministério ele desenvolve como homem, não como Deus. Pois a Bíblia diz que, sendo ele Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes, assumindo a forma de homem, foi obediente e obediente até a morte de cruz. Então eu encontro em Jesus, sabe, não só o meu Salvador, mas o meu exemplo. Então Jesus, ele se descobre nas Escrituras. Então ele começa a falar que tudo o que ele fez, tudo o que ele realizou, tudo o que aconteceu porque dele estava escrito nas Escrituras Sagradas, tanto nas leis mosaicas, como nas profecias dos profetas e dos cânticos dos salmos, que tudo isso retrata profecias que tinha que se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Aí você pergunta, pastor Orley, por que você quer trazer esse entendimento? Eu quero que você também entenda que você tem que se descobrir nas Escrituras, sabe? Nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Quem é você? Não segundo o seu conceito humano, não segundo aquilo que as pessoas talvez tenham observado em você ou falado de você. É preciso que nós venhamos se descobrir, mas na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, quem sou eu em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? Quem nós somos segundo as Escrituras Sagradas? Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fez novas. Então nós temos que entender que quem eu sou em Cristo. Primeiro, a resposta que Paulo dá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu estava escrevendo algumas coisas. Existem duas palavras gregas que são traduzidas para a palavra nova na Bíblia. A primeira é neos, refere-se a algo que acaba de ser feito, mas há muitos outros em existência exatamente iguais. A palavra traduzida nova nesse versículo é a palavra kainos, o qual significa algo que acabou de ser criado e que não existia nada igual. Isto é, quando nós
reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo vindouro, quando somos convencidos, atraídos pelo Espírito Santo e aceitamos o plano de Deus em nossas vidas, naquele exato momento, de uma forma sobrenatural, a Bíblia diz que nós nos tornamos novos em Cristo Jesus, sabe? Algo novo acontece dentro de nossas vidas e passamos então a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Em Cristo somos uma criatura completamente nova. Isto é, irmãos, Ele, da mesma forma que fez com a criação, né? Que a Bíblia fala que Ele usou a palavra bara, que quer dizer tirar do nada. Com os nossos olhos nós vemos tantas coisas criado do nada. Então, existe uma nova criatura formada em nossas vidas, sabe? E Ele fala assim: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, porque agora no nosso espírito existe uma novidade. Qual é a novidade? Porque agora nós temos que entender que existe agora uma junção. Outrora sozinho, agora a presença de Deus pelo Espírito Santo une-se ao nosso espírito e nos torna agora uma nova criatura. Aí nós vamos observar, eu estava escrevendo algumas coisas, aí fala que em Cristo somos criaturas completamente novas. Ele os criou do nada e assim o fez conosco. Ele não simplesmente purifica o nosso velho ser, Ele cria um ser completamente novo, a qual passa a fazer parte de Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda, irmãos. Quando reconhecemos a Jesus, quando ali abrimos os nossos corações e Ele entra na nossa vida, Ele nos torna uma nova pessoa em Deus, uma nova criatura no Senhor. Tudo novo começa agora a ser feito. Aí a Bíblia declara mais ainda: quando estamos em Cristo, somos coparticipantes da natureza divina. É o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Quando estamos em Cristo e Ele em nós, somos regenerados, renovados e nascidos de novo. Por quê? Porque a pessoa de Deus, de Cristo, pelo Espírito Santo, passa agora a habitar dentro de nossas vidas. E 2 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, verso 16, diz que quando estamos em Cristo, nós temos agora a mente de Cristo. Nós começamos então, irmãos, a pensar como Jesus, a agir como Jesus, sabe, a proceder como Jesus, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Essa nova criação, ela se focaliza no nosso espírito, enquanto que a velha natureza, isto é, a nossa vida carnal, ela nos impedia de ter comunhão com Deus. E agora, no nosso espírito, nós passamos a ter comunhão com o Espírito Santo, passamos a ter comunhão com Jesus. Na velha natureza, segundo Efésios capítulo 2, verso 1, nós somos mortos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e só pode se tornar vivo através de uma ressurreição sobrenatural que acontece quando vimos a Cristo e somos habitados por Ele. Isto é, quando alguém, mesmo na sua natureza humana, pecaminosa, caída, ela vê Jesus no ato de fé, ela se encontra com Jesus, naquele exato momento, meu irmão, acontece um milagre dentro dela. Cristo vem e passa a habitar dentro dela. Ela torna-se então habitação de Deus, morada de Deus, casa de Deus, corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja. Então a igreja, ela é formada
por Cristo e por seus filhos. Então nós temos Cristo como cabeça, temos a igreja como corpo, e quando Cristo se une com o seu corpo, forma-se um Cristo completo. É por isso que a Bíblia nos chama de cristãos. Por quê? Porque a primeira vez que essa palavra foi empregada aos apóstolos, chamando-lhe de cristão, é porque eles falavam como Jesus, se procedia como Jesus, caminhava como Jesus, agia como Jesus. Então deram-lhe o nome, olha, é um cristão, isto é, eles fazem de acordo com aquilo que o seu mestre fazia. O que eles falam são palavras do seu mestre. Sabe, o seu proceder é de acordo com o proceder do seu mestre. Eles decidiram, irmãos, aniquilar de uma forma parcial, ou quem sabe total, toda a sua natureza humana e assumiram agora seu posicionamento em Cristo Jesus. E é isso que o Espírito Santo deseja fazer nas nossas vidas. Sabe, a Bíblia fala lá no livro de Gálatas 4, verso 17, 18 ou 19, que o apóstolo Paulo, ele sentia como uma mulher que sente dores para dar à luz. Essa mesma dor ele estava sentindo, sabe, trabalhando para que os Gálatas também fossem formados em Cristo Jesus. Um trabalhar progressivo em Cristo. Ele orava para que Cristo se desenvolvesse na vida dos Gálatas de uma tal maneira que Cristo viesse tomar conta de todo o seu ser. Aí eu estava escrevendo algumas coisas relacionadas a isso. Aí nós vamos observar, irmãos, que na nossa velha vida, anteriormente morta para Deus por causa do pecado, agora ela está enterrada. Somos ressuscitados para que andemos em novidade de vida, como Paulo declara em Romanos 6,4. Em Cristo somos unidos a Ele e não mais escravos ao pecado, segundo Romanos capítulo 6, verso 5. Somos vivos em Cristo Jesus, segundo Efésios capítulo 2, verso 5. Conformado à sua imagem, quer dizer, amoldado à imagem de Cristo, segundo Romanos 8, 29, livre da condenação, e andamos não segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito, segundo Romanos 8, verso 1. Somos também parte do corpo de Cristo, com outros cristãos, segundo Romanos 12, 5. O crente agora possui um novo coração, né? Coração de Deus pulsa dentro de nós. E o que é o coração? O coração é a mente. Então a mente de Deus, ela está dentro de nossas vidas, segundo Ezequiel, capítulo 11, verso 19. E tem sido abençoado. Nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, segundo Efésios 1, verso de número 3. E quando nós lemos Romanos 8, 37, fala que nós somos mais do que vitoriosos. Então, Jesus, ele sabia quem ele era nas Escrituras. A Bíblia fala sobre muitas outras coisas a respeito de mim e de você. Então, eu quero te dar um conselho. Quer ter uma vida vitoriosa? Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Quer ter uma vida cheia de Deus? Descubra quem você é nas Escrituras Sagradas. Veja o que a Bíblia fala a respeito de você em Cristo. Não sozinho, mas em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus? E sabe o que você vai descobrir? Que você passa a ser um Cristo. Por quê? Porque você é um com Ele. Ele se une a você. Ele torna-se um com você. Ele passa a habitar. E na medida que você se aprofunda nele, ele começa a se desenvolver em você, a se manifestar em você. Você que talvez tenha uma palavra profética, uma profecia na sua vida, guarda isso que eu vou te falar ao teu coração. Toda profecia só vai se cumprir na sua vida se ela for se cumprir em Cristo.
porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Quer que suas orações sejam respondidas? Ore com a mente de Cristo, como se Cristo estivesse orando através de você. Quer andar em sucesso? Então ande como se Cristo estivesse andando através de cada passo que você está dando. Quer ver vitória? Quer ver bênção sobre a sua vida? Então passe a viver o Cristo dentro de você. E você verá que grandes coisas Deus fará na sua vida. E terás sucesso em todas as coisas. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E o nome do Senhor venha ser glorificado para a glória do seu Filho Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.